Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu fiquei pensando sobre o que a gente poderia estar conversando hoje e me ocorreu falar sobre esse período que a gente está vivendo, né? Já há algum tempo a gente vem escutando que o planeta Terra está passando por um momento de transição, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Muita gente tem ouvido falar sobre expansão de consciência, autoconhecimento, e assim, eu fiquei pensando, o que pode ser importante para a gente nesse momento de transformação? O que seria interessante para a gente saber se a gente está ou não no processo? E aí nesse livro do Hamed, tem um capítulo que intitula-se assim, quem são os regenerados? Então, já que a gente está falando tanto em planeta de regeneração, que a Terra vai dar um salto, né, em evolução, será que a gente já está pronto? Ou pelo menos, será que nós estamos nesse processo dos espíritos que vão ter condição de continuar encarnando no planeta Terra numa condição melhor? Então ele começa o capítulo dando um trechinho do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 17. Então ele fala assim, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. Então por aqui, só por esse pequeno parágrafo, a gente já percebe algumas coisas, né? Então, o mundo de regeneração ainda tem matéria, né? É um mundo material. A matéria, ela meio que cerceia, embota algumas sensibilidades do espírito, mas ela serve como alavanca de progresso, né? Porque é a forma que a gente tem para se manifestar nesse plano. Mas o que ele coloca aqui? Que é um mundo, assim, um mundo de refazimento, né? Onde você vai ter, entre aspas, um fôlego no seu processo evolutivo. Vai ter algumas provas para você fazer, né? Para ver se você já consegue dominar determinadas tendências, mas você não vai ter o sofrimento de um mundo de provas e expiações. O mal ainda existe, mas não com a predominância de um mundo de provas e expiações. Então, o que Hamed salienta aqui como algumas condições básicas para que a gente continue reencarnando já no mundo regenerado, né? Tem essa possibilidade de encarnar no mundo regenerado. Ele vai dizendo logo a seguir que uma das condições essenciais é que esses espíritos já tragam em si o sentimento de compartilhar, né? Entender que o mundo não é só o seu próprio umbigo, né? Já consegue olhar em volta, perceber o sofrimento das pessoas, perceber no que ele pode ajudar, compartilhar conhecimento, compartilhar o ombro, né? Ser aquela pessoa que ouve, que socorre, que abraça, que trabalha em prol do outro, que coopera para que todos vivam melhor. E assim, isso nas mínimas coisas. Um exemplo assim, porque às vezes a gente fica pensando, mas eu não faço nada de tão assim majestoso, será que eu estou incluída nesse processo? Já estou aprendendo a compartilhar, já estou exercitando.
né? Esse novo olhar diante do próximo, são coisas mínimas que às vezes a gente nem percebe, já faz automaticamente. Por exemplo, você é capaz de passar num jardim florido, vai visitar uma praça, admirar muito uma flor que está ali e não colher? Olhar, admirar e compartilhar aquela beleza com o próximo que vai passar, né? Não vai levar para você. Um papelzinho de bala que você não joga no chão, você está cooperando com a limpeza para todos. Então são comportamentos pequenos que passam muitas vezes despercebidos, mas que a gente já faz quase que automaticamente. Muitos já fazem automaticamente. Por quê? Porque já internalizaram esse sentido da Terra como sua grande casa, né? Não apenas a casa física onde moram, mas o planeta todo. Então, o respeito pelos os outros reinos, né? Você tem um bichinho, você cuida. Se você não tem, você não judia, né, do bichinho de alguém. Você respeita o mundo vegetal como um todo. Você respeita as pessoas, você respeita as situações. Tudo isso já mostra que você tem uma preocupação maior do que você mesmo. Então, quando a gente começa a ter essa consciência que o mundo, que nós não somos o centro do nosso sistema solar, mas sim nós fazemos parte de uma grande família que é a humanidade, e começamos a trocar e a compartilhar o que temos de bom e a cercear tudo aquilo que a gente já reconhece que não é tão bom, não deixar que se manifeste, né? A gente já está no caminho. Outra coisa que ele diz aqui, Hamed, ele fala que as pessoas, os encarnados que já começaram a voltar-se para si mesmo, né, nesse processo que no movimento espírita a gente chama de reforma íntima, mas pode chamar de autoconhecimento, né? Quando você começa a olhar para si e perceber e ter consciência das suas atitudes, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, né? E uma vez tendo essa consciência, começa a trabalhar aqueles que não são tão bons, começa a trocar, já é um espírito que está no processo de um mundo de regeneração. Que mais que ele fala aqui? Quando a pessoa já começa a ter um novo olhar. Então ela vai ter um novo olhar para si mesmo, que é esse olhar de não condenar, mas de acolher e transformar tudo aquilo que não é bom, e esse mesmo olhar ter para as outras pessoas também. Entender que algumas pessoas ainda não perceberam os seus comportamentos, que não são adequados, né? Então, ao invés de ficar apontando o dedo e condenando, não que a gente tenha que concordar com comportamentos que não são adequados, que não são éticos, que não trazem benefício, não é isso, não é concordar, é não condenar, é diferente, né? É entender que aquela pessoa ainda não conseguiu perceber aquela gravidade no seu comportamento, mas não ficar apontando o dedo e julgando. Simplesmente, a gente pode muitas vezes perguntar, eu posso ajudar em alguma coisa, né? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer para que essa pessoa perceba o que está acontecendo? Se eu não posso ajudar, também não adianta eu ficar criticando e condenando. Não é dessa forma. Outra coisa que Hamed fala é que quem já está no caminho, né, no processo de um mundo de regeneração, já traz vivências, né, sabedorias de outras vidas. Então, assim, coisas que a gente já errou muitas vezes e que agora a gente já consegue transformar,
não vamos repetir a mesma coisa. E principalmente traz a visão que o erro nada mais é que um caminho que não deu certo. Então, ao invés de ficar se culpando e se fustigando por atitudes ou comportamentos errados, a gente precisa ter a consciência e transformar e corrigir. E se porventura o nosso comportamento, a nossa atitude prejudicou alguém, nós temos que refazer isso, né? Consertar. Então, tudo isso, o Hamed vai dizendo que são, assim, características de um espírito que já está saindo de um plano de provas e expiação e indo em busca de um mundo de regeneração. Já tem, assim, vamos dizer, a condição básica para começar a habitar um mundo de regeneração. Então, aqui ele vai dizer: regenerados são os seres humanos que notaram que não podem modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio mundo. Então, não está na nossa mão modificar o outro, mas está em nossa mão, sim, nos melhorarmos, né? Nos conscientizarmos do que precisa ser mudado e agir nessa transformação. E uma vez que a gente comece a melhorar, a nossa luz começa a iluminar o entorno. Então, nós nos tornamos o quê? Agentes de melhora total de todo o nosso entorno. É sempre interessante a gente observar que, por exemplo, Jesus, quando ele passou os ensinamentos, como é que ele passava? Através do exemplo. Então, muitas vezes o exemplo vai tocar muito mais fundo do que palavras. Então, ao invés de nós querermos transformar as pessoas, é muito melhor nós trabalharmos na nossa transformação a fim de nos tornarmos um exemplo bom no meio por onde a gente transitar. Que os indivíduos, lugares e ambientes não podem ser mudados e que as únicas coisas que podem e devem ser alteradas são suas atitudes pessoais, reações e atos relacionados a esses mesmos indivíduos, lugares e ambientes de sua vida. Então não adianta querer transformar o outro, mesmo porque às vezes o outro nem está no seu momento ainda propício de transformação. A única forma que nós temos de evoluir e ajudar a evolução do conjunto é a nossa autotransformação. Depois, mais adiante, ele vai dizendo assim, né, que esses seres que podem habitar um mundo de regeneração já trazem alguma sabedoria, como eu disse há pouco, né? Trazem sabedoria o quê? De outras vivências. Então, são já situações que a gente já passou, já aprendeu, né? Aquele conhecimento já sedimentou em nosso espírito e agora a gente não cai naquele erro novamente. Não precisa mais passar por aquilo. E se a situação se apresentar, a gente consegue transpor da melhor maneira possível. Então são conquistas. Todas as conquistas evolutivas do espírito, elas ficam incrustadas, né, no nosso ser. E ninguém consegue tirar de nós. Faz parte. É como se fôssemos um diamante bruto que aos poucos vai sendo lapidado. Muitas dessas facetas lapidadas são lapidadas através da dor, infelizmente. Felizes aqueles que conseguem aprender com a experiência do outro, né? Quantas vezes a gente, ao socorrer uma pessoa, ou dar o ombro amigo, ouvir o problema da pessoa, a gente já vê um problema, já vislumbra o que a pessoa está passando, né? E internaliza aquele conhecimento
para se no futuro acontecer a mesma coisa conosco, nós passarmos daquilo de uma forma mais branda. Por quê? Porque a gente já vai ter pensado sobre aquilo, né? E como tudo é recíproco, olha que beleza, cada vez que a gente ajuda alguém, a gente está estendendo a mão para a pessoa, mas ao mesmo tempo a gente está angariando conhecimento sobre aquele assunto. Então nós estamos sendo beneficiados. É uma via de mão dupla. A fraternidade, ela é uma via de mão dupla. Quem pensa assim, eu ajudo porque é bonito ajudar. Não, você está sendo ajudado. Você está aprendendo a ser fraterno, você está abrindo o seu coração, você está ouvindo a experiência do outro, você está aprendendo com o outro e você está crescendo, né? E o outro, vendo a sua predisposição em querer ajudar, também dá um passo adiante, né? Começa a já perceber que ele também pode ajudar outras pessoas. Então, assim, é sempre nesse movimento de troca que a gente cresce. E isso é bonito da gente perceber. Depois, mais adiante, ele vai dizendo assim, né? Que descortinaram-se novos horizontes porque reservaram no dia a dia algum tempo para se conhecer melhor, anotando ideias e sensações a fim de esclarecer para si próprios o porquê dos sentimentos desconexos, emoções variáveis e ações contraditórias, visto que tal conhecimento os ajudará a viver de forma mais serena e previsível. Então ele diz que as pessoas que estão nesse processo, né, a caminho já de habitar um planeta de regeneração, elas descortinaram esses horizontes como reservando um tempinho para se observar. Então não tem assim um salto mágico. Muitas vezes quando a gente entra na internet, a internet tem de tudo, né? Então tem muitos vídeos assim, dê o seu salto quântico, mude para a quinta dimensão, mude para não sei qual dimensão. Não existe mágica. O Evangelho nos mostra isso, a Hamed fala isso, Joana de Ângeles fala isso, inúmeros espíritos amigos nos orientam dessa forma. O passo, o pontapé inicial tem que ser dado por nós. E de que maneira? Essa maneira sincera de acolher quem a gente é, ou pelo menos quem a gente pensa que é, né? E de que forma eu vou fazer isso? Eu vou começar a observar, guardar alguns instantezinhos, né, do dia, ou quando acontece uma determinada situação, pare e analisa. Poxa, por que eu agi de tal maneira? Por que eu pensei de tal jeito sobre aquela pessoa? E começa a avaliar. Isso é a abertura de consciência. Isso é o ser desperto, né? É a gente parar de viver automaticamente e começar a estar presente em todos os momentos do nosso dia. E quando eu falo isso me faz lembrar alguns anos atrás, não tantos assim, que eu comecei a observar uma coisa. Às vezes, eu tinha que passar roupa. Aquele dia eu estava preocupada com alguma coisa, né? As horas passavam e o montinho de roupa parece que não crescia. Por quê? Porque eu não estava presente naquele momento, eu já estava pensando em outras coisas que eu tinha que resolver, ou problemas, qualquer coisa assim. Eu não estava consciente. E outros dias aconteceu o inverso, em pouco tempo, nossa, parecia que dava para passar tudo de uma vez. Então foi numa atitude simples, né, rotineira, que eu observei que muitas vezes eu fazia as coisas, mas eu não estava consciente no que eu estava fazendo. A minha mente fugia, né?
Já estava pensando ou em problemas ou em situações que eu tinha a resolver. Então eu deixava a mente devagar, ir para o futuro, ir para o passado, ou pensar em alguma coisa que tinha acontecido lá e que tinha às vezes me machucado, me magoado. Então eu não trazia a mente para o presente, para aquele momento. Então foi essa situação básica que me fez perceber o quanto eu deixava a minha energia fugir para o futuro que ainda não chegou ou para o passado que já passou. Quando se eu trouxer minha energia para o dia de hoje, eu tenho condição de executar o que precisa ser feito da melhor maneira. E ficar consciente das minhas atitudes, das minhas emoções e dos meus sentimentos. Então, quando ele coloca aqui que o espírito que já tem uma das condições essenciais, né, para habitar o mundo de regeneração, é esse processo de consciência de quem você é. E, acima de tudo, começar a tirar máscaras, a tirar os papéis, né? Muitas vezes as pessoas se escondem em determinados comportamentos. E não é isso. O processo de transformação é adequar os seus comportamentos, não escondê-los. Não adianta eu dar um sorriso e por dentro eu estar com raiva daquela situação, daquela pessoa. Eu só estou pondo uma máscara feliz, uma máscara de uma pessoa educada, cortês, e o meu processo não tá sendo feito. Né? Então eu tenho que ter honestidade, melhor, seria bom que tivéssemos todos, né? Honestidade de nos reconhecermos como somos e fazer esse processo de mudança. Aí ele encerra o capítulo, Hamed, dizendo assim: regenerados são os reabilitados à luz das verdades eternas. Adotaram Jesus como sábio dos sábios e, por seguirem seus passos, fazem sempre o seu melhor. Reconheceram que o erro nunca será motivo de abatimento e paralisação, e sim de estímulo ao aprendizado. Por isso, seguem adiante, pacientes consigo mesmo e com os outros, ganhando cada vez mais autonomia e discernimento ante as leis de amor que regem o universo. Então a gente vai conseguir, né, a nossa expansão de consciência, a nossa aquisição de consciência através do quê? Da mudança interior, da nossa reforma íntima, como diz dentro da doutrina espírita. Era isso que eu tinha para compartilhar hoje com vocês. Os que quiserem me acompanhar numa vibração, podem cerrar os olhos por alguns instantes. Respirar profundamente. E vamos visualizando Jesus, nosso amigo de todos os momentos, nosso mestre, sentindo a espiritualidade amiga e com muito amor vamos envolver todo o nosso planeta. Esse planeta que passa por um momento conturbado, e que a luz do Cristo e sua paz possa tocar todos os corações. Que a esperança renasça
e que o amor frutifique em todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem bem, fiquem em paz. Um beijo no coração de todos.